Comparação de frações, pessoal. Temos aqui casos para demonstrar. Aí. Ó, comparar frações significa analisar qual delas representa maior ou menor valor, tá? Isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Nós vamos ver quando as frações aparecerem com os denominadores iguais, tá? Quando as frações aparecerem com denominadores iguais. Exemplo, tá aí no livro isso aqui. 2/5, 4/5. Denominadores são iguais. Gente, ao se comparar duas frações, essas frações têm que ser retiradas do mesmo inteiro. Tá? Então, se eu vou analisar essa fração aqui, ó, 2/5, desse tamanho aqui, tem que ser analisada de acordo com esse mesmo inteiro, do mesmo tamanho aqui, ó, tá? Mesmo tamanho. Inteiro. Aqui, ó, 2/5. Vou representar a forma de desenho só para vocês perceberem. O inteiro foi dividido em 5 partes. Essas 5 eu utilizei 2 partes. Outra fração é a fração 4/5. Também foi dividida em 5 partes. E dessas 5 partes eu utilizei. Qual fração é maior, 2/5 ou 4/5? As duas são do mesmo tamanho? Não. 4/5 é maior do que 4/5 2/5. é maior, gente. Olha, eu peguei bem mais parte do que peguei uma parte maior inteiro do que 2/5, tá? Então tem uma regrinha. Vou colocar o textinho aqui. E diz assim, ó. Frações com denominadores iguais. O que a gente vai olhar, pessoal? Se os denominadores são iguais, eu vou analisar pelos numeradores, tá? A maior fração será aquela que possui o maior numerador, ou seja, que pegou uma parte maior dentro do inteiro. Lembrando que é do mesmo inteiro, tá? Do mesmo inteiro. Frações com denominadores iguais. A maior fração será aquela que possui o maior numerador, ou seja, eu peguei mais partes do meu inteiro. Tá? Denominadores iguais, a maior fração será aquela que possui o maior numerador. Tá? Ou seja... Ai, sumiu o negócio. Vou escrever de novo, peraí. Frações com denominadores iguais. Será maior aquela que possuir maior numerador. Aí. Será maior aquela que possui maior numerador. Isso quando os denominadores forem iguais. Ou seja, essa fração 4/5 maior do que a fração 2/5. Tá? Então, quando os denominadores forem iguais, a gente olha o numerador. O maior numerador é a maior fração. Por quê? Pegou a maior parte do
inteiro. Tá? Correto? Outro caso aí é quando a fração se duas ou mais frações possuem denominadores iguais, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. Com numeradores iguais. Agora são os numeradores que são iguais. Numeradores iguais. Eu vou saber qual fração é maior. Temos a fração 1/6 e a fração 1/3. Textinho. Aqui, ó. A forma do desenho aqui para vocês verem também. Assim, ó. Frações com numeradores iguais, tá? Frações com numeradores iguais. Agora mudou. Lá em cima são os denominadores iguais. Agora são os numeradores iguais. Será maior, então, maior fração, será maior aquela que possuir. O que a gente vai olhar agora, gente? Numeradores? Denominador. Denominador. Aí. Será maior aquela que possuir o menor denominador. Aqui. Lembrando, pessoal, que eu comparo a partir do mesmo inteiro, tá? Para comparar frações tem que ser no mesmo inteiro. Ó, inteiros. Olhar aqui a fração 1/3, olhar a fração 1/6. Vamos lá. Na fração 1/3, esse inteiro foi dividido em 3 partes. Partes, nós utilizamos essa parte aqui, uma parte. Na fração 1/6, esse inteiro foi dividido em 6 partes. 6 partes. Dessas 6 partes, nós utilizamos uma parte, tá lá no numerador, ó. Qual é maior? Qual pegou a maior parte do todo, do inteiro? Foi 1/6 ou 1/3 que pegou a maior parte? 1/3. 1/3, tá? Então, por que essa fração é maior? Porque o nosso inteiro é dividido em partes são maiores, porque ele é dividido em menores partes. Eu dividi só em 3. Então, o pedaço vai ficar maior do que esse que eu dividi em 6 pedaços. Então, essa fração é maior, representa que eu peguei maior quantidade do meu inteiro, tá? Então, a regrinha, sempre que os numeradores forem iguais, numeradores iguais, a fração que tiver o menor denominador, por quê? Dividido em menos, em partes, poucas partes. E essas partes vão ficar maiores, tá? Então, numeradores iguais, quando eu olho denominadores, a fração que tiver o menor denominador será aquela que será a maior fração, tá? Menor denominador. Isso, duas ou mais frações possuem numeradores iguais. A menor fração é aquela que apresentar o menor denominador. Quando se divide o inteiro. No livro aí tá errado. Vai lá na página 105 lá e corrige lá, tá? Quem não tá anotando e vai depois só olhar no livro. Lá tá falando assim, ó. No quadradinho rosa, na página 105. Se duas ou mais frações possuem numeradores iguais... Ah, não, tá certo. É porque ele falou a menor. Aqui eu tô falando da maior. A menor fração é aquela que apresenta o maior denominador. Que ele falou o contrário. Minha aqui, mas tá correto. Frações com numeradores iguais. Então, qual que eu vou saber qual que é maior? A que tiver o menor denominador. A parte, quando eu dividir o mesmo inteiro, a parte vai ficar maior do que esse aqui que foi dividido em mais partes. Tá? O pedaço fica maior. E pega uma parte maior do meu inteiro, do meu todo.
Por último, ele traz o caso frações com numeradores e denominadores diferentes. Aqui nós temos tudo, tá? Os numeradores. Tia, quando você acabar, você pode subir lá em cima para eu tirar um print para mim depois copiar? Posso, rapidinho aqui. Denominadores diferentes. Esse símbolo aqui significa diferente, tá? Eu vou subir aqui para você olhar lá. Vou até diminuir aqui para que fique um tamanho bom. Aí, esse pedaço aí. Tá bom, já foi. Vamos lá. Agora nós temos numeradores e denominadores diferentes. Vamos colocar lá o exemplo que eu trouxe aí no livro. Ó. Qual é a maior fração? 5/6 ou 4/5? Formas de chegar nisso aqui. E qual é maior? Olha como que o livro traz para a gente aqui, ó. Para comparar frações com numeradores e denominadores diferentes, basta substituirmos essas frações por outras de denominador comum. O que o livro vai fazer aqui? Nós vamos transformar, ó, essa fração 5/6, essa fração 4/5. Fazer isso aqui, frações equivalentes cheguem no mesmo denominador. Vou fazer o 6 chegar em um número, que eu consigo fazer o 5 também chegar nesse mesmo número. O que vocês acham? Ó. Para ficar mais fácil, é só você olhar os múltiplos de 6 e os múltiplos de 5, tá? Acha 6 e 5. Como que a gente faz para achar os múltiplos aqui? A gente pode vir aqui, gente, e fatorar, ó, 5 e 6. Vamos fatorar isso aqui. Dá por quanto aqui, pessoal? Começa sempre pelo menor, tá? Igual quando você está fazendo simplificação, que você não sabe fazer direto, você começa pelo menor número. Dá para fazer a fatoração aqui, dá para dividir por quanto? O menor número que dá para dividir aqui, pessoal? Não. Hã? Não. Não tem, tia. Sim, gente. 2, ué. O 6 não divide por 2, não é 5 e 6? Eu peguei os denominadores aqui, ó. 5 não divide, eu vou repetir. 6 dividido por 2 dá 3. E agora, continua dando para dividir por 2? Dá para dividir por 3. 3 agora. 5 não divide por 3, vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1. Agora só dá por 5, né? Porque o 5 é primo, só sobrou ele. 5 dividido por 5 dá 1. O que eu faço agora com isso aqui? Multiplico isso aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30. O novo denominador agora das frações aqui, ó, números iguais. Tá? Porque eu fiz eles aqui. O menor múltiplo comum entre 5 e 6 é o 30. Certo? Denominadores iguais. Eu mantenho os numeradores. Aqui é 5, aqui é 4. Agora, aqui eu volto para aquela regra lá de cima. Ó. Tenho 5 30avos e 4 30avos. A regra, quando os denominadores são iguais, o que eu olho? Qual fração é maior? Hã? Qual fração é maior aqui? 5 30avos ou 4 30avos? 5 30avos. Tá? Então, vamos para a regrinha desse aqui. Quando numeradores e denominadores são diferentes, a gente vai fazer o MMC, tá? Menor múltiplo comum.
tá? O menor múltiplo entre 5 e 6 é o 30. O 30 agora vai ser o novo denominador dessas frações, tá? Ó, podemos determinar a sequência dos múltiplos. Para eu não fazer aquela sequência, pegar todos os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 6, aqui faz pela fatoração, que é mais fácil, tá bom? Quando comparamos frações com denominadores diferentes, devemos inicialmente substituí-las por outras com um denominador comum. Para fazer isso, a gente faz o MMC, porque aí a gente acha o menor múltiplo comum entre os dois denominadores aqui. Achando esse menor múltiplo comum, ele vai ser o novo denominador das frações. Eu continuo com os numeradores. Agora, as frações têm denominadores iguais. Eu volto lá na primeira regra. Denominadores iguais, a fração que for tiver o maior numerador vai ser a maior fração. Certo? Então, essa é a regrinha. Tá? Vou colocar um textinho. Frações com denominadores diferentes. Denominador, né? Numeradores e denominadores diferentes. O que a gente vai fazer, gente? MMC. Maior múltiplo comum. A gente faz isso a partir da fatoração, tá bom? E depois que a gente faz isso, encontrou o menor múltiplo comum, significa o quê? As frações vão ficar o quê? Denominador comum. Aí, separamos os numeradores. Será maior a fração que possuir maior numerador. Eu volto lá para o primeiro caso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MMC, tá? Ó, frações com numeradores e denominadores diferentes. Ó, sextos e 4/5. Tudo diferente, numerador e denominador. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o MMC, que é essa parte para a gente achar o menor múltiplo comum entre os numeradores, o 6 e o 5. Esse menor múltiplo comum vai ser o novo denominador dessas frações. Agora, as duas frações vai ficar com denominadores iguais. Faço, depois que elas têm os denominadores comuns, que são esses denominadores iguais, volto para a primeira regra, observo os numeradores. A fração que tiver o maior numerador vai ser a maior fração. Tá? Então, frações com numeradores e denominadores diferentes, a gente faz o MMC, faz a fatoração. Achou o menor múltiplo comum entre os denominadores, significa, então, que esse menor múltiplo comum vai ser o novo denominador comum das minhas frações. Eu mantenho os numeradores iguaizinhos estão. Agora, nós vamos fazer a comparação voltando para a primeira regra. Se os denominadores são iguais, a gente olha os numeradores. A fração que tem o maior numerador será a maior fração. Certo? 3 regrinhas, tá? De comparação de fração aí, ó. Então, aqui, denominadores iguais, olha os numeradores. O que tiver maior numerador é a maior fração. Denominadores, numeradores iguais agora. Numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador.
E quando os numeradores e denominadores são diferentes, a gente acha o múltiplo comum entre os dois numeradores para que essas duas frações fiquem com um numerador comum, tá? O menor múltiplo comum entre esses dois denominadores vai ser o novo denominador das frações. Mantenho os numeradores quais estão e vou agora voltar para a primeira regra de comparação, tá? Denominadores iguais, o maior numerador é a maior fração. Ok, pessoal? Regrinha aí? Tranquilo essas 3 regrinhas? Comparação de frações? Muito simples isso. Ok. Então, isso aqui de frações. Quem não está me mandando as fotinhas da tarefa está perdendo aqueles pontinhos de qualitativa. Tá? Vamos agora, então, corrigir a tarefa. Começa lá na página 98. Página 98. Exercício número 34. Pessoal, eu vou mandar lá no grupo depois qual vai ser a tarefa, tá? Que vai ficar para casa, que tem que ficar na próxima aula, e mandar a listinha, tá? Eu vou mandar lá depois. Deixa eu só abrir o livro aqui de vocês, enquanto vocês se organizam e pegam a tarefa de vocês. Só vou abrir o livro aqui. Para facilitar pra gente. Sexto ano. Nós estamos vendo aqui números fracionários. Livro. Só um minutinho, tá? A tarefa começa lá na página 98, exercício número 34. Fala a parte de número misto, equivalentes, e vimos também simplificação de frações, né? Só um minutinho. É o exercício 34. 33. Não. Até qual exercício a tarefa? Até o 45, né? Aqui. Tia, ela tá aí? Eu tô aqui, então. Ah, tá. Achei que Não, só tô organizando para pegar aqui a parte do livro para facilitar. tá.
Aí, tá aí, ó. Exercício número 34 na tela. Escreva em forma de número misto a parte colorida das figuras a seguir. Primeiro, gente, o que é um número misto? Formado por um número natural e uma fração. Isso, nós temos uma parte inteira e uma parte fracionária. Tá? Antes de começar, né? Qual o número misto que eu consigo formar aqui na letra A? Inteiros, 4 sextos? 2 inteiros. Ó. E a fração 6 sextos. Ó, eu dividi o meu inteiro em 6 partes e eu peguei todas as partes. Então, eu tenho um inteiro. Mas aqui, eu inteiro em 6 partes, peguei todas as partes. Então, eu tenho um inteiro. Aqui embaixo, eu dividi o meu inteiro em 6 partes e peguei 4. Eu tenho 2 inteiros e 4 sextos. Esse é o número misto que representa essas figuras aqui na letra A, tá? B, quantos inteiros nós pegamos aqui? 3. 3 inteiros. E a parte fracionária, como que ficou essa aqui? 1/4. 1/4, tá? Pegamos uma parte, 4 que foi dividida esse inteiro. Na letra C, qual é? 3 inteiros e 3 quintos. 3 inteiros e 3 quintos. Então, nós pegamos 3 figurinhas, ela toda, todas as partes que foi dividida. Essa última aqui, ó, nós não pegamos todas as partes. Ela foi dividida em 5 partes, está aqui no denominador, e foram coloridas só 3. Então, esse é o meu numerador. Tá? Em relação à parte colorida, o que está dizendo ali no enunciado. Aí, então, a questão número 4. Passar para a próxima? E a senhora tem 2 aulas? Escolar. Todo dia até 10 horas as minhas aulas. Sim. Próximo exercício. 35. O que o exercício 35 traz para a gente? Transforma as frações. Lembrando que para transformar em número misto tem que ser o quê? Uma fração imprópria em número misto. Fração imprópria? Que o numerador é maior que o denominador. O numerador é maior que o denominador, isso aí. Como que eu faço para transformar uma fração imprópria em um número misto? Divide o só numerador dividir. pelo denominador. Isso. Aqui, ó, eu vou pegar o numerador dividido pelo denominador. Vou fazer a primeira parte dessa divisão. Aqui dá por 1. Então, qual é o número misto que eu formei aqui? 3 décimos. 3 décimos. Isso aí. A parte que vai no quociente é a minha parte inteira. O meu resto é o numerador. E o denominador ainda é o mesmo da fração que eu estou analisando, tá? Então, aqui, 1 inteiro e 3 décimos. A outra, a letra B, nós temos aqui a fração 9 sétimos. Vamos fazer a divisão. 9 dividido por 7. Por 1 sobra 2. Qual o número misto formado? 2 sétimos. 1 inteiro, 2 sétimos. Tá? Parte do quociente inteira, o seu resto. O continua sendo o mesmo. Letra C. São 15 sétimos. Então, vamos fazer 15 dividido por 7. 2, que dá 14. 2 inteiros e 1 sétimo. Qual o número misto? 2 inteiros e 1 sétimo. 2 inteiros e 1 sétimo. Isso. A letra D. Fração 22 décimos. Então, 22 dividido por 10. Dá por 2 e sobra 2. Qual o número misto formado? Tinha 22 dividido por 18, não?
Por 10. Tá. Qual o número misto? 2 décimos. 2 inteiros e 2 décimos. Aí. Na letra E, nós temos a fração 32 quintos. Então, é 32 dividido por 5. Quanto aqui? 6, né? Porque 6 vezes 5 é 30 e sobra 2. Qual o número misto formado? 6 inteiros e 2 2 quintos. 6 inteiros e 2 quintos. Ótimo. Na letra F, nós temos a fração 152. Vou fazer ela aqui embaixo, que aqui não vai caber nesse espaço. Aqui, ó. 152 trezeavos. Então, eu vou fazer os 152 e vou dividir ele por 13. E, pessoal, ó, eu falei assim para vocês na primeira aula, faz a primeira parte da divisão. Só que essa primeira parte tem que incluir o número todo, tá? Aqui eu vou começar a divisão a partir do 15, não estou incluindo o número todo. Eu vou repetir de novo esse 2 aqui descer do denominador, tá? Então, vai dar por 1 vezes 13 é 13, aqui sobra 2, certo? Agora, eu vou descer esse 2 aqui do meu dividendo, aliás. Desci do dividendo, vou ter que repetir, tá? Aqui dá por 1 de novo. Por 2 dá 26. Vai sobrar o quê? 9, Então, qual é o número misto formado? 11 inteiros e 8 trezeavos. 11 inteiros e 9 trezeavos. Sobra 9, né não? É 9, escrevi errado. 11 inteiros, 9 trezeavos. Porque eu não parei aqui, ó, eu peguei 1 e 2, 13. Aí eu não fiz a minha divisão com o número todo, eu fiz só com uma parte dele. Tá? Eu faço a primeira parte da divisão até sobrar resto, mas quando eu fizer, utilizar o meu número todo. Tá bom? Então, por isso não é isso aqui, e é isso aqui, 11, 9 terços. 9 trezeavos. Por último, nós temos 2.564, a letra G. Essa é interessante. Aparece um para mim, por favor. Um minuto. 2.564 dividido por 64. Em cima. Aí. Todo mundo entendeu a letra F? Por que ficou 11, 9 trezeavos? Sim. Todo, tá? Aqui, ó, todos eles eu fiz de uma vez. O número todo. Aqui na divisão, eu vou pegar depois eu vou fazer com 2. Então, é o resto que sobrar quando eu descer o 2 do dividendo. E o quociente que ficou. Oi. Mas se a pessoa dividiu inteiro sem ser por partes, dá a mesma resposta, né? A mesma resposta. Tem que dar, né? Certo? Posso dizer aqui. Vamos aqui analisar isso aqui agora, ó. Você vai fazer o passo a passo da divisão, né? Então, a gente entende que você vai fazer assim, que você vai fazer na mão, você não tem calculadora nem nada. Aqui, ó. Pessoal, isso aqui o método vai diferenciar. Por quê? Eu vou pegar aqui, seguindo o passo a passo da divisão. Eu vou pegar o 256 dividido por 64. 4. Tá? 64 vezes 4 dá 256. Então, aqui sobra 0. Esse 4 do dividendo. 4 não divide por 64. Aí, o que eu ia ter que fazer? Colocar um 0, uma vírgula. 40 ainda não divide por 64. Teria que colocar outro 0 e colocar um 0 no quociente. Só que aí, fiquei com o número com vírgula. Como que eu vou saber agora qual que vai ser a parte que vai formar meu número inteiro? Do meu número misto. Isso aqui a gente separa. Vou pegar esse número aqui, ó. Quando o número der vírgula na divisão, é o critério de decomposição da unidade. Número 2.564. Tá. 2.560
vai pegar o que a gente deixou aqui? O 4. É 4 unidades, certo? O denominador não é 64? Então, 2.560 dividido por 64 e o 4 também dividido por 64. Tá? Você fez a decomposição dessa unidade, ó. O número é 2.564. A fração é essa aqui, ó. 2.564 sobre 64. Pela regra, a gente faria 2.564 dividido por 64. Só que aí dá decimal, dá vírgula aqui, ó. Como que eu faço para saber qual é a parte inteira? O número misto. E aqui, eu vou decompor a unidade desse número aqui, ó. 2.564. Eu vou pegar 2.560 e deixar separado. Mantenho o denominador. Vou pegar a unidade 4 e deixar separado e mantenho o denominador. Agora eu faço separado. Vou fazer isso aqui, ó. O 2.560 dividido por 4. Ó, vamos lá. Dá para pegar o 500 dividido por 4 aqui, né? Dá para pegar 256, que dá por 4. Sobra o resto zero. Eu desço o zero do dividendo e coloco o zero no quociente. Então, a parte inteira aqui, ó, dessa divisão, 40. A parte fracionária é essa fração que ficou.